Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial, mais um capítulo dessa imensa batalha, momentos decisivos. Meus amigos, eu sei que vocês estão ávidos por respostas com relação ao que está acontecendo com o nosso país vizinho. É bom entender o seguinte: algumas pessoas estão perguntando a respeito do Putin e do seu posicionamento. Bom, o posicionamento do Putin já era esperado. Era bastante óbvio o que ele iria fazer. Por quê? A Maria Corina Machado, que é da oposição, assim como o Edmundo Gonzalez, então vamos entender isso por etapas. São globalistas, são pró-Ucrânia, pró-OTAN. É óbvio que o Putin simplesmente vai lavar as mãos, vai fazer vista grossa com relação a isso, porque ele não vai sancionar opositores diretos filiados ao globalismo. Agora existe o outro quadro do que está acontecendo. O povo venezuelano está sofrendo e a Venezuela foi destruída por esse ditador déspota, por esse regime, que é o socialismo. E sem falar que é a soma de dois fatores: socialismo mais sanções internacionais. Então, a economia da Venezuela está totalmente aniquilada. Para quem está nessa situação, qualquer coisa é melhor do que este déspota. Então, apesar de serem líderes globalistas, alinhados à União Europeia, alinhados ao BID, alinhados a Davos, já seria uma abertura econômica. E, claro que seria um alívio para os nossos amigos venezuelanos. Ok? Muito bem. Só que tem um porém. Tudo converge para a transição planetária. É impressionante, meus amigos. Eles literalmente cospem para cima e caem na sua cabeça. Então, a espiral do silêncio, todos os portais de notícia, todos, inclusive os do sistema, estão reportando o caso e alegando, olha, parece que isso foi inconsistente, porque foi um escândalo. O mundo está escandalizado, porque foi algo escancarado. Praticamente o Maduro esfregou na cara de todo mundo que essas inconsistentes existem e não se tratam de teoria constipatória, como diria a minha amiga Thaís Akashimoto. Portanto, meus amigos, foi uma quebra de paradigmas. E isso vai respingar no mundo inteiro. Isto é ótimo para o loirão, porque qualquer pessoa que tente fazer algo semelhante vai ter sérias dificuldades de agora em diante. Estão compreendendo? Então, se eles tentarem alguma maracutaia, com relação ao pleito dos Estados Unidos, eles terão muito mais dificuldades, principalmente se usarem táticas semelhantes, porque simplesmente o loirão e o Partido Republicano irão recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos, que hoje está totalmente alinhada à Aliança da Terra. É só ver o passado recente do Supremo norte-americano, que simplesmente absolveu as pessoas que estavam encarceradas, também com relação às leis que favoreciam os burocratas. Então a coisa está mudando, e isto é excelente. É uma forma de salvaguardar o pleito dos Estados Unidos, porque a palavra, meus amigos, a palavra fraude, que era praticamente proibida, ninguém podia mencionar essa palavra. Agora, CNN está falando, ao Grupo UOL está falando, todo mundo está falando. Então, isto sim é uma grande quebra de paradigmas. Vamos lá aqui, meus amigos. Eu vou começar com algumas observações sobre geopolítica. O BID é totalmente desorientado. Meus amigos, os escuros estão totalmente perdidos. A partir do momento que eles perderam a assistência dos seus mentores extraterrestres,
eles estão totalmente perdidos e desorientados. Eles estão cometendo várias presepadas sucessivas. Impressionante. Relógio de pulso de BD mostra um horário diferente do discurso nacional ao vivo. E ele acabou, na verdade, o próprio BD revelando que foi tudo gravado. Uma vergonha, né? Uma vergonha pós a outra. Isso foi no dia 25, tá, meus amigos? BD fez o discurso ao vivo à nação no Salão Oval para explicar por que desistiu da corrida presidencial, exceto que não foi ao vivo. Quer dizer, enganaram a população deliberadamente. A prova é o relógio de pulso do próprio BD. Eles deixam as provas, meus amigos. Eles não estão sabendo fazer as coisas direito. Impressionante. O caso, por exemplo, do Maduro. Nas outras ocasiões, pelo menos ele tentou mascarar o que aconteceu. Ele está exatamente igual àquele marido. Não, eu não traí você, meu amor, mas ali está com batom na cueca, né, telefonema da amante no WhatsApp, foto, todas as provas à mostra, para todo mundo ver. Aí fica difícil defender essas pessoas. E o povo está vendo. Eles estão sendo expostos e desmascarados. Impressionante, meus amigos. O que está acontecendo aqui é muito mais sombrio e perturbador do que a maioria pode imaginar. Estamos vivendo uma época em que as próprias pessoas que contratamos para nos servir mentem para nós. As próprias pessoas encarregadas de proteger nosso modo de vida estão destruindo. Tudo que eles fazem é fumaça e espelho, mentiras e engano. Isso precisa parar. Aliás, esse é o entendimento geral da população mundial. Este é o grande despertar. A despeito do que está acontecendo, já tem pessoas desencarnando na Venezuela, mais de 100 de feridos. Isso foi feito, meus amigos, para escancarar o sistema e faz parte do processo da revelação. Se esses caras estão errados, que nem sequer se pode confiar neles para fazer um discurso breve, ao vivo na televisão, então quem está realmente governando o país? É uma ótima pergunta. As pessoas estão percebendo que é o Estado profundo. O Estado profundo não é uma teoria constipatória. Cada vez mais pessoas comuns estão percebendo que essas coisas existem de verdade. Entenda o impasse dentro do Partido Democrata. Primeiro, havia uma ala que queria a permanência do BD. Então, o Partido Democrata está totalmente dividido. Delegados e filiados ao Partido Democrata e parte orgânica do partido, ou seja, os filiados ao partido. 2, os que queriam que BD renunciasse à corrida presidencial são os magnatas do partido, os grandes figurões, que na realidade são agentes globalistas, que pressionaram sua saída a partir do debate desastroso, muito provavelmente orquestrado por eles. Então isso foi feito deliberadamente para tirar o BD da jogada. Inclusive ameaçando a 25ª emenda contra o BD. Porém, a 25ª emenda, meus amigos, é uma emenda onde, se for comprovado que o presidente não tem condições de saúde de permanecer no cargo, ele será destituído. Que são os agentes diretos do globalismo. Havia uma divergência sobre o pretenso sucessor de BD, Harris ou Michelle Obama. Apesar, meus amigos, que a Kamala Harris seria a candidata mais provável, porque simplesmente se fosse o Michelão, a Michelle, a digníssima esposa do Obama, simplesmente os recursos de campanha, os financiamentos de campanha, não poderiam ser transferidos para a Michelle. Só que tem uma coisa, meus amigos. O Partido Democrata está sendo processado pelo Partido Republicano por irregularidades. Porque eles simplesmente transferiram 91 bilhões de dólares para a Harris, sem antes formalizar a candidatura da Harris. Isso é ilegal. E está tendo um bafafá muito grande dentro dos Estados Unidos. Biden escolheu um lado, indicou Harris, contrariando o desejo de Obama e Pelosi, que não tiveram outra alternativa a não se sujeitar a essa manobra de Biden, que favoreceu a ala pró-Harris. Então, isso denota que, de fato, o Partido Democrata, os próprios globalistas, estão divididos, porque eles não sabem o que fazer. O que divide os globalistas
É porque eles estão perdidos. Então, tem pessoas que têm uma opinião diferente. Olha, eu acho melhor ir por aqui. Não, eu acho melhor ir por este lado. E aí eles acabam brigando entre si, porque eles estão totalmente desorientados. Loirão tem um plano para o dólar americano que dará a vitória ao BRICS. Isso aqui é uma grande matéria bem interessante. É óbvio que o Loirão, como candidato republicano e americano, ele não pode falar disso abertamente para o público. Mas a gente percebe pelas suas políticas e declarações. Então isso fica nítido, apesar de não ser dito abertamente. Um dólar mais fraco para uma economia mais forte. Os republicanos veem o dólar mais fraco como uma forma de formar os produtos americanos mais baratos e competitivos no exterior. No entanto, nem todos estão convencidos de que esse plano funcionará. Investidores e estrategistas estão levando bandeiras vermelhas. Eles argumentam que desvalorizar o dólar pode ser custoso e pode não durar muito. Outras políticas de Loirão, como impor tarifas sobre produtos importados e cortar impostos, pode neutralizar os efeitos de um dólar mais fraco. O Gide Vance, que é o vice do Loirão, expôs a visão para um dólar mais fraco durante seu discurso na Convenção Nacional Republicana. Ele falou isso abertamente. Ele acredita que essa estratégia pode ajudar a reconstruir a manufatura dos Estados Unidos, setor de manufatura, e reverter as décadas de globalização. Meus amigos, o próprio Loirão e a política do seu vice contra o Federal Reserve Board e o sistema fiduciário, em outras palavras. E estão, obviamente, em conluio com o BRICS, porque exatamente esta é a proposta do BRICS, a desdolarização, e o Loirão contribuindo para que isso aconteça. Porque, na verdade, a proposta do Loirão é o fim do Federal Reserve Board. E o dólar vai voltar novamente a ter lastro ouro. E assim se fará no mundo inteiro. Por isso que as pessoas que não entendem realmente as regras desse jogo, que não compreendem esta verdadeira batalha mundial, e de fato essa batalha híbrida é a terceira batalha mundial, ficam totalmente desorientados. Não sabem realmente desenhar, entender o que está se passando. Desde que Biden assumiu o cargo, o dólar subiu 15% em relação a outras moedas. O déficit comercial dos Estados Unidos, enquanto isso, aumentou, chegando a 773 bilhões no ano passado. Uma vitória para o BRICS, mas a desvalorização deliberada do dólar pode ter algumas consequências não intencionais. Por um lado, pode acelerar os esforços do BRICS para se afastar do dólar. Esse país tem pressionado pela desvalorização da economia global, buscando reduzir a dependência do dólar. Impressionante. Fantástico. Aqui, meus amigos, retornando para a questão do nosso país vizinho, aqui, Correio Brasiliense. Vamos entender aqui, eu estou juntando as peças para vocês compreenderem o que de fato está se passando. Madurinho diz que as urnas brasileiras não são... Como assim? Como você fala isso, Madurinho? Que declaração severa. Que coisa. Você foi audacioso, no mínimo. Não são auditadas e gera reação. Como assim? Até coloquei a fotinho do Kiko. O que será que ele quis dizer? Isso me remete, me lembra automaticamente do filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Talvez seja esta a resposta. Querendo dizer o seguinte, o que o Madurinho queria dizer é o seguinte, ó. Quando eu vou aprontar, provavelmente eu irei aprontar, e se os senhores falarem alguma coisa, eu vou assistir esse filme aqui, novamente. Vou reprisar esse filme. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Espero que vocês tenham entendido o caso. Muito bem. Aqui. MP da Venezuela diz que a oposição a Maduro tentou interferir nas eleições. Aquele jogo de palavras, de narrativas. A questão é, meus amigos, por que você tem que fazer um jogo? Você tem que entrar num jogo para convencer a comunidade internacional. Não é para convencer o Denis Viana, não é para convencer as pessoas
que assistem o canal Demis Viana Mundo Secreto, é para convencer a comunidade internacional. Então, se esta intenção, ela não foi cumprida, ela fracassou miseravelmente, porque a comunidade internacional simplesmente está repudiando o que aconteceu na Venezuela. E isto vai, olha só, União Europeia, quase todos os países da América do Sul, com exceção da Bolívia, o Brasil está ali entre a cruz e a espada, porque se falar, não, a eleição foi justa, aí eles vão contra, eles vão comprar uma briga com a comunidade internacional. Vai ter uma repercussão muito negativa, ou seja, o Brasil vai ter uma repercussão, vai ficar manchado perante a comunidade internacional. Isso vai ter uma repercussão negativa. Agora, se eles falarem que não, eles vão comprar uma briga com a ala do partido mais radical. Então, a situação do Lulu não está nada fácil, por isso que ele não se pronunciou até agora. Estão compreendendo? Esta aqui é a verdade. Então a Marina Corina aqui, muito saltitante, pelo menos até semana passada, feliz, esperando que não acontecesse nada, né, de diferente, porque todos os prognósticos, e são pesquisas oficiais da própria Venezuela, 70% das intenções de voto, e também da boca de urna. Quer dizer, aí fica um pouco difícil, sem falar que os delegados que acompanham, internacionais, que acompanham o pleito, foram proibidos. Quer dizer, aí fica para lá de suspeito mesmo. Sem falar das atas que não foram apresentadas ainda. Pois é. Só que diferente. Alguém pode dizer assim, mas isso já aconteceu no passado. De fato aconteceu. Inúmeras vezes. Só que agora, meus amigos, os globalistas não querem mais o Madurinho. Então, quando os globalistas não querem mais uma pessoa, dificilmente ele vai conseguir se manter no cargo. Por exemplo, se ele fosse um Putin, é diferente. O Putin, ele realmente tem força política, força militar, força econômica, e tem muitos aliados, diferente do Madurinho. E, pior, se não acontecer nada, o Madurinho vai ser estrangulado, porque ele já está sofrendo embargos econômicos, sanções, e a coisa tende a piorar ainda mais. Ele não consegue enganar mais ninguém. Então a comunidade internacional simplesmente disse, olha meu filho, até gostaria de defender o senhor, mas o senhor fez uma coisa tão escancarada, mas assim, você esfregou na cara de todo mundo, não tem mais como defender o senhor, infelizmente. Então é melhor o senhor pedir para sair. E se não sair por bem, irá sair por mal. Estão compreendendo? É exatamente isso que se trata. Muito bem. Pois é, o Edmundo Gonzalez, tá? É bom frisar aqui que ambos são pró-Usantia, gostam do Bidê, gostam do Manuelzinho, mas vamos convir aqui, meus amigos. Quando você está num buraco, que eles estão realmente no fundo do poço, quase na porta do inferno. Essa é a condição, né, do povo venezuelano na atualidade. Se tiver uma abertura econômica ali, já vai ser o céu para eles. Agora, esperar que o Putin sancionasse isso, aí não tem como. Ele não vai simplesmente sancionar um inimigo declarado, porque eles são a favor da Usantia. Então é óbvio que ele não teve outra alternativa que dizer, não, tudo bem, né? A eleição foi legítima. Lavou as mãos e ficou por isso mesmo. Estão compreendendo? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. E como eu havia dito para vocês, Lulu está entre a cruz e a espada, numa situação difícil. Se correr, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come. É complicado mesmo. Apesar que a ala mais radical do partido já se posicionou, não, tudo lindo, maravilhoso. Só o Brasil e o PT, a Bolívia, desculpem, a Bolívia e o PT, porque o resto da comunidade latina, todos os países, Argentina, Peru, até o Chile,
Até o Chile, até tu, Brutus. Por que eu estou falando do Chile? Porque o Chile é um governo esquerdista, estão repudiando, não estão reconhecendo o pleito, né, da Venezuela. Pois bem, aconteceu essa inconsistência e o PT aplaude, a ala mais radical. Mas o governo ainda não se pronunciou. Pois bem, aqui o UOL, quem diria o UOL, né? A OEA, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, não reconhece a vitória do Madurinho na Venezuela. E fala ainda em ilegalidades. Pois bem, agora vejam a situação que se encontra o Lulu. O Lulu vai comprar uma briga contra a comunidade internacional. O Madurinho vai ficar isolado ainda mais, totalmente isolado. Ou ele sai, ou ele realmente oficializa a sua ditadura, assim como o governo da Coreia do Norte. Ele não tem outra opção. Mas o mais provável é que, de fato, os globalistas o chutem dali. Tá? É o mais provável que aconteça. Sem falar da pressão internacional. OEA, União Europeia e os próprios Estados Unidos da América. Estão compreendendo? Alguém vai dizer assim, o Elonzinho está repudiando, criticando o Madurinho. É óbvio que ele tem que fazer isso mesmo, porque é uma forma de salvaguardar o quê? A corrida dos Estados Unidos. Estão compreendendo? E o loirão pode se favorecer politicamente disso. Estão compreendendo? Então foi realmente um tiro do pé dos globalistas. Impressionante, eles não conseguem acertar uma. O roteiro para o Brasil reconhecer a vitória do Maduro está traçado. Né? Estão só esperando as atas, os registros. Se é que eles vão vir. Porque é o seguinte, a Maria Corina Machado pediu esses registros e as atas, e até agora não apareceu. Será que vai aparecer? Será que eles serão regulares? E essa é uma grande pergunta. Pois bem. E o protesto, meus amigos, aqui contra o Madurinho, deixam pelo menos, isso aqui é uma notícia recente de agora, 6 desencarnados e 132 detidos na Venezuela, diz ONG. ONG. Impressionante. Os protestos contra a contestada reeleição do ditador Nicolás Maduro, agora é impressionante. Meus amigos, que mudança. O Madurinho nunca foi chamado pela UOL, pelas essas grandes portais de notícia globalistas de ditador. Agora ele é chamado de ditador com todas as letras. E sem falar que eles estão realmente cogitando, não, porque realmente foi inconsistente, houve inúmeras ilegalidades. Pois é. Veja que conveniência, os globalistas são assim. Eles mudam de acordo com a conveniência do momento. Como o Madurinho simplesmente estava fazendo fora do pinico, não estava contribuindo com eles, apesar de ser um déspota, ele simplesmente vai ser tirado. É carta fora do baralho. É a mesma coisa, meus amigos. Entendam isso. Se o Lulu sai, é lógico que o povo vai comemorar. Só que quem vai entrar? Entra um cara totalmente alinhado ao globalismo, que é o Chuchu. Então, sinceramente, a situação do Brasil não vai melhorar. Assim, é uma coisa totalmente ilusória. Estão compreendendo? Agora, para o caso da Venezuela é um pouco diferente, porque eles estão no fundo do poço. Então, uma simples abertura política, comercial, já seria o suficiente para tirar o povo da miséria. Simplesmente se as sanções, os embargos econômicos forem suspendidos. Muito bem. Agora, informação de exopolítica, que é o assunto que eu gosto. Esse eu gosto de falar de verdade. Eu gosto muito da geopolítica, mas da exopolítica eu gosto muito mais. Os criptoterrestres. O que são os criptoterrestres? Seres intraterrenos, seres subaquáticos, que vivem de forma furtiva em nosso planeta, em tempos imemoráveis. Uma espécie humanoide indígena da Terra, ou seja, natural da Terra, uma raça irmã que tem se adaptado à nossa superioridade numérica através do surpreendente desenvolvimento da tecnologia robusta. Uma raça
que vive de forma furtiva no nosso planeta, várias raças, na realidade, inúmeras raças diferentes, nos bolsões intraterrenos, só que eles dispõem o quê? De tecnologia avançada. Mactones, 2023. Ele foi o autor dessas palavras. Realmente sensacional. Experimentos genéticos planetários. Mensagem do Sasquatch à humanidade. Esse livro aqui realmente é maravilhoso. A caminho para um ancião estelares. O caminho para os anciões estelares apresentam sua memória genética. E um novo planeta é mais frequentemente adicionado ao seu próprio DNA. Um ou apenas alguns genes de uma espécie indígena do planeta local, que seja bem desenvolvida e adaptada. Fantástico. Mensagem do Sasquatch para a humanidade. Interessante. A informação está nesse livro aqui, com este mesmo tema. Título, abre aspas. Em tempos imemoráveis, os extraterrestres anciões selecionaram espécies que evoluíram naturalmente e que teriam o potencial de se tornarem espécies avançadas. Eles as atualizaram geneticamente antes dos humanos. Portanto, somos a última raça inteligente a ser semeada no planeta. Então, antes de nós, outros povos, outros seres foram semeados, antes mesmo da chegada dos Anunnakis aqui em nosso planeta. A cronologia das espécies híbridas que surgiram e que foram atualizadas na história, segundo os Sasquatch, foram o primeiro povo, ou ser, ou raça, que foi semeado no nosso planeta, segundo este livro, foi o povo peixe aquático. E, meus amigos, Tim Gawlat, almirante militar, falou com todas as letras, esses seres existem de verdade. Eu vou mostrar todas as evidências, um por um, neste momento. Povo formiga, que interagem diretamente com JP, militar da ativa da Aliança da Terra. Povo lagarto, ou os reptilianos nativos da Terra. Não confundir com os reptilianos naga. Os nebo, desculpe. Tá ok? Que são alinhados aos Sicar, um grupo totalmente distinto. Estou falando de povo reptiliano nativo da Terra. Grande parte deles são benevolentes. Povo pássaro. Interessante. Povo Sasquatch. E depois surgiu os humanos, que seriam a espécie mais recente, ou os bebezinhos semeados na Terra. Talvez por isso que nós somos a raça mais inexperiente de todas. É uma possibilidade. Muito bem. Para os Sasquatch, a espécie humana apenas dará um salto evolutivo quando aprender a se socializar. Presta atenção. Essa é a informação desse livro. Então nós somente iremos dar um salto evolutivo, ou melhor, entrar nas densidades superiores, quando aprendermos a se socializar com outras espécies nativas da Terra, porque são os nossos irmãos, e esse planeta também pertence a eles. Aliás, eles estão aqui antes de nós, bem antes de nós. E entender que este mundo é composto por multiespécies diferentes, que precisam trabalhar juntas em prol da evolução tecnológica e espiritual da Terra. Por exemplo, alguns dizem que a Palestina pertence aos judeus, outros dizem que a Palestina pertence aos povos árabes. Em vez de reconhecer as necessidades de cada grupo, trabalharem juntos e compartilharem a terra. É isso que se trata. O mesmo se dá com os povos nativos da Terra. O planeta é de todos e deve ser compartilhado para atender às necessidades de todas as espécies, para evolução e prosperidade conjunta em amor e fraternidade. Meus amigos, por que os criptoseres são a nossa melhor opção? Eu vou explicar para vocês. A Federação Galáctica de Mundos tinha como objetivo destituir os Sicar e os Grey e os Nebo, melhor dizendo, a gangue Nebo do nosso planeta. Porque se assim eles permanecessem, caso eles permanecessem no nosso planeta, o nosso planeta, segundo Alex Kohler, isso é uma visão dos andromedanos, seria o epicentro do mal no universo. Só que esses seres já foram detidos e devidamente expulsos do nosso planeta. E não é só a Helena que fala disso, não. Eu já mostrei outras fontes independentes. Então, meus amigos,
Sinceramente, se eu fosse da Federação Galáctica de Mundos, eu não ficaria com pressa. Porque quem vai resolver o problema da Cabal? Quem vai resolver o problema da Cabal é vocês, humanos. Agora é com vocês. Vocês que resolvam. Só que tem um porém. Existe um grupo que está realmente incomodado com a Cabal, com os escuros, com a Deep State. São os criptoterrestres. Estes, sim, podem rivalizar e destruir a Cabal. Por quê? Vocês vão entender. Meus amigos, os escuros hoje têm tecnologia para invadir e hostilizar os criptoterrestres. Então, em outras épocas, o povo da superfície não ameaçava a existência desses seres. Agora não. Eles de fato têm tecnologia de penetrar e até mesmo invadir os bolsões aonde residem estes seres. Então, a Cabal hoje é uma ameaça para os criptoseres. Estão compreendendo? E por isso eles estão nos ajudando, porque eles têm motivos. Esses sim têm motivos de sobra para destruir os escuros, como vocês vão perceber. O mundo intraterreno. Muito bem. Isso aqui é uma introdução para quem não conhece o assunto. A composição maleável, vejam meus amigos, esse estudo eu desenvolvi com inúmeras fontes diferentes. E esta fonte aqui é do Emery Smith e do Randy Cramer, ambos militares, ok? Denunciantes militares. Muito bem. A composição maleável de nossa superfície terrestre, devido à atividade magnética da Terra e o derretimento de rochas com o tempo, vão criando bolsões. Imensos bolsões, do tamanho do estado da Bahia, gigantescos, do tamanho do estado do Texas, dos Estados Unidos. O interior da Terra funciona como um verdadeiro favo de mel, com inúmeros bolsões diferentes. E no meio desses bolsões ficam os bolsões de petróleo. Que interessante! Então você tem bolsões de terra, né? E aí do lado desses bolsões de terra, você encontra um do lado do outro, bem próximo ao outro, como um verdadeiro favo de mel, os bolsões aonde residem os seres da intraterra. A prova de furacões e terremotos devastadores, sendo assim o local perfeito e seguro. Verdade. Aliás, é muito mais seguro que a superfície. Os bolsões são compostos por oxigênio, amônia, metano, cloro, tóxico, né, e hidrogênio. Existem bolsões diferentes. Alguns bolsões são totalmente inóspitos e nocivos para nós humanos. Outros são totalmente adaptáveis. Sensacional. Por essa razão, bolsões específicos foram utilizados pelos Greys. Então, quando os Nebo vieram para cá, convidados pela Maria Orsic e companhia, Aleister Crowley, sem falar dos projetos negros, do Serviço Secreto Espacial da Alemanha, que migrou para os Estados Unidos após a Operação Paperclip, 1957, e dos Tratados de Greada, 1955, aonde todos os países se comprometeram e assinaram com esses seres regressivos. Eles começaram a ocupar o quê? Alguns desses bolsões. E começou, obviamente, a incomodar o mundo intraterreno. Porque até então eles eram intocáveis, inatingíveis. Então, vamos ser sinceros, meus amigos. Os seres da intraterra não estavam nem aí para o que estava acontecendo na superfície, porque, sinceramente, isso não os afetava em nada. Aliás, se você vive debaixo da terra, né, dentro de vulcões e bolsões subterrâneos, é porque você não quer ser incomodado. Vamos convir aqui. Muito bem. Isso envolve o Telos, Poseide e todos os povos da intraterra. A Terra não é oca, ok? Já começa por aí. Isso é uma desinformação. O interior da Terra está repleto de bolsões gigantescos e outros milhares pequenos. Uns tão grandes como o tamanho do estado da Bahia e do Texas. Outros bem pequenos. Existem túneis entre os bolsões, então eles estão interligados entre si, como eu vou provar para vocês. E a superfície deles é conhecida como rede Ágata. Fantacional! E eu vou mostrar as evidências. Eu não vou ficar apenas na declaração do Emery Smith e do Randy Cramer. Eu vou mostrar provas, evidências tangíveis. Porque a exopolítica se faz através de triangulação de dados. Eu não gosto do disse que disse.
Os túneis antigos que ligam os bolsões à superfície são, por exemplo, as pirâmides do Egito, as pirâmides do México, a grande pirâmide do Sol, por exemplo, e a esfinge do Egito, Teotihuacan, Angkor Wat e a esfinge da Romênia, ou seja, em Bucege. Grandes templos e construções próximas a grandes monumentos antigos também são entradas para o mundo intraterreno. A rede Ágata vivem os raptors, ou reptilianos nativos da Terra, ou reptilianos nativos indígenas, os insetoides formiga e os sobreviventes da Lemúria e da Atlântida. A passagem para a superfície fica próxima às dunas do Colorado. Informação do Emer Smith. Dunas do Colorado aqui para vocês. Então, nas dunas do Colorado, tem entradas para o mundo intraterreno. Fantástico. E além dos insetoides formiga, existem também insetoides, segundo Anton Anfalov, pesquisador russo, ele tem origem na Crimeia, inclusive, hoje ele vive nos Estados Unidos, e ele é especialista em serviço secreto espacial russo. Ele afirmou que os russos trabalham com seres do interior da Terra, e trabalham com seres mantes, louva-a-Deus. Também existem louva-a-Deus, que são nativos do nosso planeta. Sensacional. No Monte Shasta habitam os telosianos, de Alfa Centauro, e originários de Celo, que se mixigenaram com os descendentes da Atlântida. Isso é bem interessante. Numa live onde eu posso falar sobre a Atlântida, dando todos os detalhes, a Atlântida, meus amigos, havia muitas colônias de extraterrestres. E muitos desses extraterrestres tinham origem nas Pleiades, Alfa Centauro, Andrômeda e outras partes do universo. Então, quando a Atlântida sucumbiu, muitos procuraram refúgio no interior da Terra e se mixigenaram com o povo da Atlântida. Então, o povo do interior da Terra seria uma mixigenação entre os remanescentes da Atlântida mais seres extraterrestres, como o de Alfa Centauro, que deu origem, por exemplo, aos telosianos e ao povo de Poside, o povo de Poside da América do Sul, Serra do Roncador, que seria a entrada para o povo de Poside. Em Telos existe 1.500.000 habitantes. Em Poside, na Serra do Roncador, cerca de 1.300.000 habitantes. E segundo o Randy Kremer, é um bolsão não muito grande. Então eles vivem numa grande metrópole. Isso aqui é segundo o Randy Kremer. É uma metrópole e tanto. Uma imensa cidade. Cidade de Ágata, segundo Randy Kremer, ou Capitão Kai, um dos maiores denunciantes de todos os tempos. Outra grande entrada para a Terra interior está na Antártida. Na Antártida. Existem muitos portais que dão acesso ao interior da Terra. E outros portais que dão acesso a mundos paralelos. Inclusive eu falei isso no meu webinar sobre os nossos outros eus e mundos paralelos. De outras realidades. Esses portais, quando abertos, criam interposição entre os mundos. Então seria uma porta de entrada também para o mundo intraterreno. E uma dessas aberturas estaria na Antártida. Helena Danã nos explica sobre o interior da Terra. Inclusive, você pode respaldar isso numa das expedições do Almirante Byrd, que ele fala exatamente que na Antártida, ambos os polos do planeta seriam entradas para, segundo ele, segundo o entendimento que ele tinha na época, a Terra Oca. Ok? Porque, vamos convir aqui, no tempo dele, no início, no final da década de 40 para a década de 50, era isso que se entendia sobre o interior da Terra. Muito bem. Aqui uma informação da Helena Danã nos explica sobre o interior da Terra. Essa nova onda de terríveis conflitos que recomeçaram na superfície do planeta estava centralizada na área do norte da Europa. Tanto é que é retratado, por exemplo, no Mahabharata. O Mahabharata fala sobre uma grande batalha que usaram brinquedinhos radioativos. Bem interessante. Inclusive existem esqueletos. O Billy Carson, Billy Carson, ele fala que existem esqueletos na Europa
que são totalmente radioativos, que seriam de origem da guerra do Mahabharata, hindu. Os níveis de água eram muito mais baixos na época e todo o norte da Europa fazia parte da mesma massa de terra. Uma civilização avançada havia se desenvolvido ali, amplamente através desses territórios. Este era o tempo das lendas como inconsciente coletivo da humanidade, que permanece até hoje, uma forma de arquétipo, que lembra as pessoas e criaturas do interior da Terra ainda viviam na época, em interação muito ativa com as populações da Médio-Terra, na superfície. E se você desejar ter uma imagem perfeita, representativa dela, leia as obras do J.R.R. Tolkien, autor do Senhor dos Anéis. Bem legal, da série O Senhor dos Anéis. Dragões, elfos, fadas e todo tipo de seres e criaturas foram se misturando com humanos, até que os conflitos territoriais pela conquista da terra interior forçaram as tribos de fadas a se retirarem para sempre, para sua sobrevivência, nos reinos mais profundos da terra interior, e ergueram uma barreira de frequência, e isso permanece trancado até hoje, ou seja, esses portais. Randy Clemer, está aqui a fotinho do Randy Clemer, conta que a distância para a rede Ágata é de 4,8 quilômetros, ou entre 4,8 quilômetros a 16,24 quilômetros de profundidade. Segundo ele, em 1960, eu vi essa entrevista ao vivo, tá? Anos atrás. Uma perfuração de túneis, algumas pessoas acabaram chegando numa dessas cidades por acidente. Por acidente, perfurando túneis. Aliás, os túneis são uma política já existente na Alemanha que migrou para os Estados Unidos para práticas ilegais, e os projetos negros. Então, os intraterrenos fizeram um acordo, dizendo onde eles poderiam fazer seus túneis sem incomodá-los. E, em troca, deram um mapeamento dos bolsões e passagens não povoadas para serem utilizadas por eles. Então, a priori, segundo o Randy Clemer, foi feito um acordo com os escuros e o povo intraterreno, porque, afinal de contas, o povo intraterreno simplesmente não queria ser incomodado. Eles não estavam nem aí com o povo da superfície, eles simplesmente queriam ficar ali, escondidinhos, de forma furtiva, vivendo a sua vida na tranquilidade. Mas, com o tempo, meus amigos, eles começaram a perceber que a Cabal queria hostilizá-los e conquistá-los, e começou o quê? Uma revolução no mundo intraterreno, como vocês vão perceber. Jacob, informante insider que trabalhou com os Rothschild, dos escuros, disse que a parte externa, denunciante, Jacob, que a parte externa da crosta terrestre se esfria primeiro, e a parte baixa interna é comprimida pelas forças centrífugas, que jogam material entre as extremidades, formando cavernas gigantescas, do tamanho do Texas, ou seja, imensos bolsões. E agora, meus amigos, isso foi aos poucos. Veja que os cientistas, aos poucos, foram dando pistas. É como se fosse um processo de revelação, que isto existe de verdade. Cientistas descobrem nova camada no interior da Terra. Que impressionante. Universidade Nacional Australiana, ANU, confirmaram a existência do núcleo interno mais interno da Terra. Sensacional. Que corrobora com a alegação aqui do denunciante Jacob, Emily Smith e Randy Clemer. As cavernas são iluminadas por uma espécie de musgo fluorescente. Alguém pode dizer da onde que vem a luz? Pois bem, vou lhes dizer. Sem falar que algumas espécies mais sofisticadas, como os povos de Telos e Poside, desenvolvem uma espécie de sol artificial. Muito bem. Musgos fluorescentes que se espalham pela superfície das cavernas, fornecendo luz. Essas informações são corroboradas pelo depoimento do Corey, do Randy Clemer e Emily Smith. Os três confirmam. Sem falar do depoimento do próprio JP. Todos alegam que estiveram no interior da Terra. Salamandras brancas gigantescas e aranhas. Muitos animais grandes aqui são pequenos lá. E muitos animais pequenos na superfície são enormes no interior da Terra. Por exemplo, no interior da Terra existem elefantinhos pequenininhos, que geralmente são usados como
cachorrinho de estimação, pequenos elefantinhos, bem bonitinhos. E outros insetos que são bem pequenininhos aqui, lá são enormes. Por exemplo, lá existem aranhas gigantes. Os insetos e os mamíferos são menores, como pequenos elefantes e rinocerontes. Um pequeno rinocerontinho, né, pequenininho, para você ter de estimação na sua casa. Bactérias se alimentam dos organismos nas rochas e formam um líquido luminoso. Os líquens são associações simbióticas entre as algas verdes e os fungos, ou entre cianobactérias e fungos. Existem seres albinos também, medindo um pouco mais de 1 metro, quase sem cabelos. Muitos franzinos, e como a tecnologia rudimentar, como os homens das cavernas. Eles lembram o Sr. Smeagol? Lembram do Sr. Smeagol, do Senhor dos Anéis? Eles existem de verdade. E eles moram num desses bolsões. Aqui, uma ilustração deste tipo de ser que lembra bastante o Sr. Smeagol do filme e do livro O Senhor dos Anéis. Em muitos desses bolsões existem ruínas antigas de civilizações que migraram para outros bolsões mais espaçosos ou foram desocupados, como pirâmides e obeliscos, como o legado deixado da Atlântida, da Lemúria Antiga e outras civilizações. Então existem alguns bolsões, porque eles podem, como eu havia dito para vocês, todos os bolsões são inúmeros, existem centenas de bolsões no interior da Terra. Muitas vezes algum povo que vive lá muda para outro bolsão, e deixam que ruínas da sua existência, porque todos os bolsões são interligados por uma rede de túneis. Impressionante. Vamos falar aqui, primeiramente, sobre os seres peixes. Tá, meus amigos? Seres peixes. Os homens peixes da galáxia de Andrômeda. Anciões estelares de uma galáxia vizinha antiga, conhecida como Andrômeda, encontraram um ambiente auspicioso para introduzir sua memória genética. Então, com seu DNA de semente estelar, eles criaram os homens peixe, ou homens, mulheres sereias, como queiram, da mitologia. Sensacional. E quais as evidências disso? Eu vou mostrar agora para vocês, um por um, na história. O povo peixe da galáxia de Andrômeda eram retratados na Suméria Antiga e na Babilônia pelo deus Aonis, que está aqui para vocês, né? Retratado nesta figura, realmente sensacional. Sem falar dos relatos do Lago Baikal, na Rússia, de Richard Sauder, que eu vou mencionar todos para vocês. Richard Sauder é um denunciante que escreveu um livro, Bases Subaquáticas e Metro, onde ele mostra documentos que a Marinha dos Estados Unidos já estaria a par sobre a existência desses seres aquáticos. Mais recentemente, o almirante dos Estados Unidos, o Tim Gowlett, almirante Tim Gowlett, afirmou que civilizações avançadas, isso é recente, residem nas águas do nosso planeta, em imensas bases, uma verdadeira civilização. Sobre civilizações avançadas aquáticas, Dagon e Poseidon também são associados aos sumérios, mais propriamente a Enki, pelo tridente, que é uma arma tecnológica Anunnaki. Então o tridente, né, que foi retratado com o deus Poseidon, na verdade é um brinquedinho Anunnaki. Bom entender que Poseidon e Enki são a mesma pessoa. Aqui vemos Marduk perseguindo Tiamat com o tridente, né? Que é uma arma tecnológica dos Anunnakis. Opa, muito bem. Próximo. Aqui. Aonis, deus marítimo babilônico. Divindade peixe que vinha do oceano todos os dias para dar sabedoria para a humanidade, através da escrita, artes e ciência. Então esses seres peixe, segundo a mitologia babilônica, trouxeram que as tecnologias para o povo da superfície e nos ajudaram no nosso desenvolvimento cultural e tecnológico. Dagon é referido como pai dos deuses pelos antigos fenícios, considerado um tipo de tritão ou divindade peixe da população dos mares. A etimologia de Dagon se relaciona à palavra hebraica dag, um pequeno peixe. Aqui está, né, a figura de Dagon retratado, que é realmente um homem-sereia. Seria exatamente isso. Poseidon, Netuno e Enki. A antiga arte grega retrata Poseidon como sem a cauda, né? Poseidon, deus rei dos oceanos, e encontra-se com outros deuses para tratar da humanidade.
tridente ou Trishula, esse é o seu nome da Trishula. É uma arma de Poseidon, Netuno, ou melhor dizendo, Enki. Então, o tridente, os Anunnakis, na Suméria, era conhecido como Trishula. Bem interessante. O tridente de Shiva era utilizado como símbolo e como uma arma. Ele era conhecido como o deus da destruição e da renovação. Shiva está associado, por exemplo, com o rio Ganges. É o rio sagrado do hinduísmo. Shiva, tridente e Trishula. Bem interessante. E aqui, meus amigos, no ano de 2015, pesquisador indiano, o Syed Shamir Hussain, descobriu em 2015 um tridente de 10 mil anos de idade. Reivindicado por ele, né, supostamente pertencente a Shiva. Né, realmente impressionante. 10 mil anos de idade. Agora você quer mais provas? Eu vou mostrar as provas da existência desses seres peixe para vocês. Inúmeras evidências que estão aparecendo, porque afinal de contas, estamos vivenciando a era das revelações. Criptídeos da Crimeia, o enigmático povo do mar e humanoides subaquáticos do Cabo Aia. Quando se trata de criptídeos da Crimeia, a lendária serpente marinha, também é conhecida como monstro Caredag, frequentemente rouba os holofotes. No entanto, a região também é lar de relatos de estranhos humanoides subaquáticos, frequentemente chamados de polvos do mar. Esses seres misteriosos foram avistados no Mar Negro, particularmente ao redor do Cabo Aia, perto de Balaclava, principalmente durante o século XX, bem recente. Inclusive, meus amigos, pena que eu não trouxe para vocês o mapa, tá? O Mar Negro fica ali entre a Ucrânia, Crimeia e Rússia e Europa. Tá? Exatamente nesse local. Bem interessante. A falta de aparelhos respiratórios, um detalhe fundamental que diferencia esses avistamentos dos mergulhadores humanos é a ausência de dispositivos respiratórios visíveis, porque eles foram adaptados para viver e nadar nas águas. Apesar de sua aparência humanoide, esses seres exibem capacidades excepcionais de natação e profundidades consideráveis, sugerindo que não são humanos comuns, mas alguma forma de humanoide subaquático. A hipótese de Anton Anfalov, especialista em serviço secreto espacial da Rússia. O fórum da Crimeia, Anton Anfalov, que já foi entrevistado inúmeras vezes no canal do Dr. Michael Salla, oferece uma explicação intrigante para esses avistamentos. Ele propõe que um rio subterrâneo de água doce flui para o mar perto do Cabo Aia, atraindo esses humanoides aquáticos. De acordo com Anfalov, esses seres podem realmente residir em uma cidade subterrânea abaixo do Cabo Aia, possivelmente descendentes de uma raça antiga e avançada, mencionada em textos antigos como os épicos indianos e tábuas sumérias. Conexão com os OVNIs. Meus amigos, nesses locais que existem esses avistamentos com esses seres subaquáticos, que são nadadores hábeis, são avistados muitos OVNIs. Então esses seres também desenvolvem tecnologia antigravidade. Impressionante. O misterioso túnel de vidro. Existe uma história intrigante na década de 50, sobre um mistério. Durante a construção militar de Cap Aia, os construtores descobriram um estranho túnel vidrificado e as paredes do túnel estavam fortemente derretidas, sugerindo a exposição a altas temperaturas. A inteligência naval investigou e posteriormente ordenou que o túnel fosse enterrado e preenchido com concreto, levantando questões sobre sua origem e propósito. Inclusive, essa informação vamos linkar essa informação com o Pete Patterson, que está aqui na tela para vocês. Pete Patterson é denunciante do Serviço Secreto Espacial. Ele fala que esteve na rede de túneis da América do Sul, que vai da Cordilheira dos Andes, do Chile, até São Tomé das Letras, no Brasil. Sensacional. Então, existe uma rede de túneis que tem uma conexão com o mundo intraterreno, e o Pete Patterson esteve lá. Ele é uma testemunha ocular. A Bela Sereia. Essa aqui é uma história bem interessante. Um dos avistamentos mais famosos, meus amigos, ocorreu no dia 18 de agosto de 1991. O músico Icheslav Tertos, um nadador experiente, ele teve um encontro próximo a um humanoide subaquático enquanto nadava do Cabo Aia por volta das 23h30, tarde da noite, sobre lua cheia brilhante.
O nosso amigo aqui, nadador experiente, o Tertus, aqui, vamos chamar de Tertus, estava flutuando de uma costa quando foi repetidamente atingido no ombro. Então ele sentiu alguém jogando uma pedrinha nele para chamar a sua atenção. Ele se virou e não viu ninguém, mas ouviu um respingo, presumindo que fosse uma brincadeira de um amigo. Ele nadou de volta para a costa, mas não foi atingido novamente, com mais força dessa vez. Ele voltou e dessa vez a pessoa realmente queria chamar a atenção dele. Quando o nosso amigo russo aqui se virou, viu uma jovem garota lindíssima. Muito bonita, lindíssima, com longos cabelos loiros e olhos enormes e brilhantes. Muito maiores do que os olhos humanos. Assustado, ele empurrou para longe e nadou até a praia. Ficou com medo da garota. Provavelmente a garota queria conhecer ele, queria conversar. Achou ele atraente? Não sei. Mas ela queria conversar com ele e ele simplesmente correu de medo. Por isso que esse contato é tão difícil. Porque nós estamos realmente presos à vibração do medo. Não estamos prontos para esse tipo de encontro. A grande maioria. Infelizmente. Por isso que você tem que estar pronto, porque a qualquer momento você vai ser contatado por um desses seres. É isso que promete JP. É isso que está prometendo os Homens-Formiga. Pôde ouvir respingos atrás dele. E perto da praia ele foi atingido novamente. Viu uma garota parecendo desapontada. Ela ficou assim decepcionada. Ele não quer falar comigo. Vem falar comigo. Eu quero ser seu amigo. Vamos conversar. Vamos trocar ideia. Eu quero ter uma experiência com você. E ele simplesmente saiu correndo. Ficou com medo da sereia. Em outras palavras. Seus amigos na praia viram uma figura vestida de prata na água atrás dele. Claramente visível ao luar. E eles viram uma lindíssima, como se fosse uma princesa. Em julho de 2000, que outro caso, tudo nesse local, meus amigos, no Cabo Haia, no Mar Negro, tudo no Mar Negro. Em julho de 2000, uma família de Moscou que estava de férias na Rússia, no Cabo Haia, testemunhou uma visão extraordinária, surreal, inacreditável. Usando binóculos, eles viram um humanoide gigante, com cerca de 3 metros de altura, nadando ao lado de uma enorme serpente marinha. É uma coisa que você vê todo dia. Um ser aquático de 3 metros de altura, brincando com a sua serpente marinha, provavelmente seu bichinho de estimação, alegremente, próximo à costa. Que incrível! E os dois pareciam estar brincando, felizes da vida, se descontraindo. Após cerca de 15 minutos, a serpente nadou para longe. O homem gigante nadou até a costa, desaparecendo nas matagais costeiros. Sensacional. Realmente maravilhoso. A família subaquática. É uma família. No mesmo verão de 2000, o mergulhador Alexei S. teve um encontro surpreendente enquanto mergulhava também no Cabo Haia. Em uma profundidade de cerca de 20 metros, ele viu o que parecia ser a entrada de uma caverna. Uma caverna. De repente, 3 humanoides apareceram. 2 com cerca de 3 metros de altura. E um menor com cerca de 2 metros de altura. Era uma família? Meus amigos. Pai e mãe e os filhinhos. Todos ali, juntinhos. Possivelmente um pequenino. Eles nadaram rapidamente para dentro da caverna subaquática. E Alexei percebeu que eles não usavam equipamentos de mergulho. Assustado, ele correu para a superfície o mais rápido possível. Extraordinário. E o caso mais icônico de todos, o caso dos humanoides do lago Baikal, encontrados pela Marinha do Urso, da Rússia. O lago Baikal, meus amigos, é um dos locais mais incríveis do mundo, com vários fenômenos sobrenaturais. Com quase quarto da água doce da Terra contido lá. Não é de admirar que os alienígenas aquáticos vivam nessas águas. No verão de 2017, cientistas do Ministério da Defesa da Rússia reuniram-se com um grupo de jornalistas para divulgar novas informações impressionantes sobre alguns humanoides aquáticos encontrados no Lago Baikal. 2017, cientistas do urso. Em meados da década de 90, 8 esqueletos humanoides foram encontrados nas profundezas do Lago Baikal por mergulhadores da Marinha do Urso. Os esqueletos foram recuperados de uma profundidade de 160 pés e datam de 5.000 anos antes de Cristo. E essa descoberta levou muitas questões sobre a possível existência de uma civilização subaquática que poderia ter existido na Terra há milhares de anos.
Os humanoides Baikal é uma criatura subaquática descoberta pela primeira vez por cientistas em 2012. O humanoide é feito de cartilagem que foi estimada em 1,6 milhões de anos, tornando-se um dos seres aquáticos mais antigos existentes. Os humanoides do Lago Baikal, encontrados pela Marinha do Urso, da Rússia, coletivamente forneceram informações sobre essas criaturas aquáticas incríveis e destacam sua semelhança com os humanoides terrestres e como eles diferem deles. O Lago Baikal sempre foi o lar de vários fenômenos inexplicáveis. Vários moradores afirmam incontáveis avistamentos de OVNIs acontecem ali. Então, esses seres são providos de alta tecnologia. Então, muitos dos OVNIs que você avista não são da Federação Galáctica de Mundos, são dos seres subaquáticos e dos seres da intraterra, porque eles dispõem dessa tecnologia. Inclusive, isso é respaldado hoje pela Universidade de Harvard. Daqui a pouco eu vou mostrar essa matéria para vocês. E alguns até aterrorizaram que o lago esconde uma base extraterrestre dentro de suas águas. Um dos relatos mais bizarros foi de 1982, durante um mergulho rotineiro de treinamento militar soviético. Enquanto os navegadores navegavam nas águas escuras, o pessoal da Marinha notou várias figuras nadando nas proximidades. Figuras exatamente iguais, ilustradas nessa foto. Após esse estranho encontro, meus amigos, o intrigado comandante ordenou que seus recrutas capturassem um alienígena subaquático. Na concepção dele era uma alienígena, mas na verdade são seres nativos da Terra. E no momento que eles tentaram capturar através de redes, os seres subaquáticos acionaram um dispositivo e os mergulhadores simplesmente subiram com tudo, de uma só vez, para a superfície. E é óbvio que isso trouxe vários problemas de saúde para eles. Alguns faleceram, inclusive. Foi isso que aconteceu. É claro, eles estavam tentando simplesmente salvar o seu amigo. Provavelmente uma família. Impressionante. Aqui, meus amigos, mais dados para os senhores e senhoras. A civilização oculta de OVNIs pode estar na Terra. Pesquisadores de Harvard. Não é mais o Demis Viana que está falando. É a Universidade de Harvard, que é presidida pelo Avi Loeb. Estudos postulados que OVNIs podem viver na Lua, ou no subsolo, ou disfarçados. Aponta para pontos de observação como pontos de entrada para civilizações ocultas. O governo negou repetidamente qualquer evidência de vida alienígena. Essa afirmação surpreendente foi feita em um novo artigo realizado por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Harvard, de Montana. Eles especulam que o fenômeno anômalos não identificados, o APS, dentro do termo OVNI, poderia estar vivendo no subsolo, ou seja, nos bolsões intraterrenos, confirmando JP, confirmando Emer Smith, confirmando o Capitão Kai, ou Randy Klemer, na Lua, ou até mesmo entre nós humanos, se passando por humanos. E aqui estão as teorias, várias teorias diferentes. Aqui o post do Dr. Michael Salla, que isso aqui é um divisor de águas, falando também de seres do Triângulo das Bermudas, seres subaquáticos, porque os criptoterrestres abrangem muitos seres diferentes. Criptoterrestre pode ser um ser que vive no subsolo, dentro das montanhas, ou mesmo nas profundezas do oceano, ou no Lago Baikal. Todos esses entram na categoria de criptoterrestres. Vários artigos, meus amigos, aqui, dá-lhe e-mail, falando sobre os criptoterrestres. Impressionante. Aonde supostamente estariam residindo esses seres. Sem falar dos apunianos, o Monte Fuji. Aí já lembrei diretamente do nosso queridíssimo amigo Jean-Charles Boyer. Fantástico, é uma entrada também para o mundo intraterreno. Os pesquisadores estão chegando muito perto e a verdade está muito próxima de ser revelada. No Peru, nos Andes. Sensacional, meus amigos. Deixa eu pular aqui, porque simplesmente eu não vou conseguir passar tudo. Análise forense mostra que Maria, meus amigos, as múmias de Nazca, cientistas estão considerando que, na verdade, esses são seres criptoterrestres, nativos da Terra, do interior da Terra, que em outros tempos viveram aqui, junto com o povo da superfície. A análise forense mostra que Maria, uma das múmias de Nazca que foram apresentadas no Congresso mexicano, onde o Rony Vernet, representante brasileiro, se fez presente, o Jaime Mussan,
teve uma repercussão incrível, ele simplesmente ressuscitou esse caso, porque até então os pesquisadores diziam, não, isso é enxerto de animais com humanos. Agora, cada vez mais, está provado que, na verdade, se tratam de seres reais, e que já viveram na Terra, e fazem parte da árvore genética da vida do nosso planeta. Sensacional. Então, essa múmia, meus amigos, foi apelidada de Maria, tem 1000 anos, é um ser reptiliano, os reptilianos nativos da Terra, comprovados, muito próximo de ser comprovado. Falta um pouquinho, faz parte da árvore genealógica genética da Terra. E, só para salientar aqui, nós também temos genética de reptilianos. Então, meus amigos, das 22 genéticas, nós temos 10 genéticas das raças dos semeadores, mais a raça dos Anunnakis, da 11, mais 10 da galáxia local. E entre essas raças da galáxia local, nós temos DNA de reptiliano. Fato! Eles são nossos parentes. Sensacional. Aprenda a conviver com isso. Especialistas em DNA afirmam que pelo menos um tipo de múmia de Nazca é supostamente parte da árvore genética da vida. Sensacional. Espetacular esse post do Dr. Michael Salla. A verdade muito próxima de ser revelada. Falta um pouquinho só. Bem pouco menos. Bem pouco mesmo, desculpem. Os corpos ressecados de Nazca fazem parte da árvore da vida? Em 2016, um artigo científico publicado na Nature por Laura, ofereceu, meus amigos, a árvore da vida, uma estrutura crucial na biologia que explora relacionamentos evolutivos profundos e a diversidade da vida eucariótica, que inclui humanos e outros organismos complexos. Maravilhoso! De acordo com o biólogo molecular Dr. Ricardo Rangel, que vem estudando extensivamente o DNA das múmias de Nazca, um tipo de espécime se encaixa na família dos eucariotas, mas requer um novo ramo na árvore. Maravilhoso! Quando perguntado sobre seu lugar na árvore da vida, Rangel respondeu, sim, Maria, espécies similares são parte desta árvore da vida. Os seres menores, como Victoria, ainda estão sob investigação, e não temos conclusões sobre eles. Ainda não podemos confirmar se eles pertencem a esta árvore. Abre aspas. No entanto, parte do DNA de Maria, esse ser criptoterrestre, se encaixa nessa árvore, embora precisamos criar um novo ramo para ela e corpos semelhantes. Eles se enquadrariam no que conhecemos hoje como humanídeos. Em outras palavras, eles são os nossos primos. Agora a revelação, a grande revelação que pode mudar esse mundo para sempre. Compartilhem esse vídeo, meus amigos. Compartilhem esse vídeo. Essa informação é crucial para os momentos que estamos vivendo. Esse vídeo apresenta dados históricos de que a humanidade da superfície negociou abertamente. Prestem atenção. Eu peço encarecidamente. Se você não prestar atenção, com certeza você vai confundir alhos com bugalhos. Então presta atenção em cada detalhe. Isso é uma investigação minuciosa. Este vídeo apresenta históricos de que a humanidade e provas da humanidade da superfície negociou abertamente com a civilização da Terra interior. Provas que um dia, e isto é relativamente recente, os criptoterrestres comercializavam e conviviam com o povo da superfície. Por séculos, até que avistamentos massivos de OVNIs nos anos 1500 levaram a Igreja Católica a ordenar que todo o comércio e comunicações fossem interrompidas e as entradas fossem seladas para encobrir tudo. Discutirei esses dados no meu webinar sobre criptoterrestres hoje. Isso foi nessa semana passada. Levou anos para obter essas informações cruciais. Anos. Dr. Michael Salla. Anos de trabalho duro e árduo. E você está recebendo isso agora. Então valorize esta informação. Meus amigos, existe um plano, aqui está a prova cabal, que os seres do interior da Terra querem se revelar. Eles querem se socializar conosco e querem destruir os escuros, que é o melhor de tudo. O maior segredo do Vaticano, agora desvendado. Muitos falam qual seria o grande mistério por trás dos arquivos secretos do Vaticano.
Quantas pessoas já fizeram essa pergunta? Agora, nós vamos trazer essa resposta para vocês. Em primeira mão, para o Brasil. O arqueólogo alemão, Dr. Kusch, escreveu seu livro, O Segredo da Porta do Mundo Subterrâneo, para o Mundo Antigo. Que apenas a Bavária da Alemanha foram encontrados, presta atenção, são dados técnicos. Eu estou falando de um arqueólogo. 700 metros de conexões subterrâneas. Considerando o último grande mistério da Europa. Os túneis que atravessam toda a Europa. Isso está provado, que existem túneis que atravessam a Europa, o continente europeu inteiro. Datado de 12 mil anos atrás. 12 mil anos. E existem evidências, segundo este arqueólogo alemão, que esses túneis dão entrada para o mundo intraterreno e os bolsões. Isso é uma denúncia gravíssima. E ele escreveu um livro provando isso por A mais B. Para os céticos, prestem atenção. Com cerca de 12 mil anos desde sua criação, acredita que eles foram construídos na Idade da Pedra e conseguiram atravessar todo o continente europeu, desde a Escócia, passando pela Alemanha, Áustria e até a Turquia. Então as imagens aqui para vocês, meus amigos, desses túneis. Incríveis, impressionantes. Inclusive eu mostrei essas imagens para a Eliette, ela teve um site, porque ela tem origem do interior da Terra. Essa é a sua origem de alma. E ela ficou realmente chorando. Porque ela sentiu, eu já estive nesses lugares. Com 12 mil anos, rede de túneis que cruza a Europa intriga pesquisadores. É um verdadeiro mistério. Mas esse mistério está sendo o quê? Solucionado. O arqueólogo alemão, Dr. Kusch, escreveu seu livro O Segredo das Portas do Mundo Subterrâneo para o Mundo Antigo. Sensacional. E vamos linkar essa informação com esta declaração aqui da Helena Danan. Prestem atenção. A conexão dos seres de cima e os semeadores e a Federação Galáctica de Mundos com que se encontram no interior da Terra se faz com que estão no meio, ou seja, nós, o povo da superfície. Que aumenta seu nível de consciência para essa integração. Helena fala que esteve numa pousada na Turquia, em Dinkuyu, o que existem 200 cidades intraterrenas próximas à superfície. Sensacional, que matéria da super interessante, cidade subterrânea de 2 mil anos, 8 andares, Dinkuyu, na Turquia. Temos algo semelhante na Romênia. Lembre-se que Bucege, na Romênia, também é uma entrada para o mundo intraterreno, segundo o Randy Kremer. E isso é confirmado por Radu Sinemar e Peter Moon. Radu Sinemar, que é um agente que trabalha em missões especiais, análogo ao JP, em Manchester, na Inglaterra, e na Ásia. Ele dá conta que quando você entra nesses túneis, percebe-se uma frequência diferente, porque você está muito próximo do mundo intraterreno. Então você sente uma vibração, uma frequência positiva. Portanto, somos os intermediários entre o céu e a terra, literalmente. Vamos linkar essa informação do livro do Radu Sinemar, Amanhecer da Transilvânia. Esse túnel tinha 3 ramificações secundárias. Isso aqui é informação do Cesar Brad. Cesar Brad é uma das pessoas dessas missões especiais, exatamente igual ao JP. Prestem atenção, eu peço encarecidamente. Uma levava a uma área subterrânea perto da cidade romena de Bazaru, próxima à curva do Monte Cárpatos. Outra levava na direção para as bases iraquianas, já mencionadas perto de Bagdá, enquanto a ramificação final conduzia a uma base subterrânea no deserto de Gobi, na Mongólia, na China, a milhares de quilômetros de distância. Na sala de projeções, foram descobertas túneis com milhares de quilômetros de comprimento, que levavam a 3 diferentes áreas do planeta. Só para vocês entenderem sobre Bucege, em 2003 foi determinada uma anomalia eletromagnética. Os Estados Unidos simplesmente mapeou esse lugar. Ninguém entrava, ninguém saía. Se tornou uma área de segurança. E o Cesar Brett, junto com o Radu Sinemar, entraram nessa sala de registro, que fica na pirâmide de Bucege, na esfinge de Bucege, desculpem. Onde haveria uma estrutura incrível, com uma espécie de sala holográfica, com uma rede de túneis, só para vocês se situarem. Aliás, existe um especial já antigo, já falei sobre o mistério da esfinge de Bucege.
Levaram a diferentes áreas do planeta. Da esquerda ligava a base da Romena a uma base subterrânea da ser descoberta em um lugar do Egito. O túnel da direita conduzia a uma estrutura semelhante, mas menor, no planalto tibetano, nas cordilheiras do Himalaia. Bem legal. O túnel do meio, agora a informação que interessa para nós, era o mais importante para ambos. O senhor Massini, do governo dos Estados Unidos, os escuros, que supervisionavam esses trabalhos, que tentaram sabotar, na verdade, essa interação, que fortemente solicitaram para ser mantido tudo em segredo. Este túnel descia a profundidades extremas em direção ao mundo subterrâneo verdadeiro, para o mundo intraterreno. Vejam esse artigo do Michael Salla, prestem atenção. Teoria ultraterrestre, inteligência sombra, aqui com os ecossistemas ocultos da Terra. O artigo de John Hanks oferece uma perspectiva importante sobre quem está por trás do fenômeno OVNI. Ele vai além da simples escolha entre extraterrestres fora do mundo ou projetos governamentais secretos, também conhecidos como Serviço Secreto Espacial, ou SSPs, e propõe uma terceira possibilidade. Na verdade, quem sabe, a origem desses fenômenos está dentro da Terra. Embora Hanks os descreva como ultraterrestres, eles foram anteriormente escritos como criptoseres. Isso, escreve a hipótese do ultraterrestre. Propõe que uma ou mais civilizações não humanas surgiram na Terra antes do surgimento da humanidade, desenvolvendo tecnologias avançadas, confirmando a mensagem do Sasquatch para a humanidade, confirmando a Universidade de Harvard de todas as evidências que eu estou apresentando para vocês. Vários especialistas estão chegando nesta conclusão simultaneamente. E isto, meus amigos, não é coincidência. Isso faz parte da revelação. Meus amigos, entendam uma coisa. Esse planeta é deles. Eles não querem entregar esse planeta para os escuros. Eles não querem que o BD governe. Em outras palavras, que tenham esses líderes déspotas. Eles não querem mais Manuelzinho da Silva, que eu estou entendendo, que querem escravizar a humanidade, uma distopia tecnocrata. Eles estão fartos porque está ameaçando o seu mundo. Porque o povo da superfície, segundo o Dr. Greer, tem tecnologia e eles estão ameaçando a existência desses seres. Então, se existe um ser que tem motivos de sobra para nos ajudar, de verdade, porque eles fazem parte disso, eles estão envolvidos, são os seres do interior da Terra. Entenda isso de uma vez por todas. Eles são os nossos irmãos. Mesmo porque esse planeta também é deles. Então tudo que acontece nesse planeta é problema deles também. Agora é problema deles. Antes não. Porque antes nós vivíamos, não tínhamos tecnologia e simplesmente não oferecíamos perigos para esses seres. Bem interessante. Aqui, desenvolvendo tecnologias avançadas antes que os cataclismos levassem a refugiar-se no subsolo, no fundo do mar. Seus descendentes podem agora pilotar o APS para monitorar as condições da superfície. Pura verdade. Túneis subterrâneos. Voltando para os túneis novamente, prestem atenção. Existe um livro escrito em alemão intitulado De Malturhal, O Mundo Subterrâneo Secreto, do renomado pesquisador de cavernas e túneis Henrik Kusch, que eu falei dele agora, pouco, e sua esposa Ingrid Kusch, que preenche as lacunas sobre civilizações subterrâneas. Eles escrevem vários livros sobre sistemas antigos de cavernas e túneis na Áustria, Ásia e em todo o mundo. Eles foram elogiados por seu trabalho meticuloso, minucioso, detalhista, envolvendo escavação por radar e espionagem. Os autores eles provam que antes de 1580, com documentos, os seres humanos estavam envolvidos no comércio e negócio com seres subterrâneos, usando uma rede mundial de túneis entre 1550 e 1590. Então a Igreja Católica, que é totalmente alinhada aos escuros, ordenou que todas as entradas para as cavernas e túneis fossem seladas e proibido o contato com pessoas do subterrâneo. Meus amigos, a partir do início da Idade Média, os seres do interior da Terra começaram a entrar em contato com o povo da superfície.
tentando convidar, tentando se socializar, para entregar as tecnologias. Mas essa instituição diabólica simplesmente proibiu, falando que eram os portões do inferno, alegando que eles eram os demônios. Estão compreendendo agora? E mandou selar todas as entradas. E eles trocavam mercadorias, davam tecnologias. E começou um processo para ter esse intercâmbio entre as espécies. As cavernas foram fechadas por um decreto oficial, baseado em mitologia, porque eram vistas como entradas para o inferno. Mas eu não sabia quando isso havia acontecido, ou quem havia feito isso. Por isso que a crença do inferno foi tão enfatizada pela Igreja Católica. Medo que a população soubesse dessa verdade e começasse a interagir com os seres do interior da Terra. Eu também conhecia muitos pesquisadores que haviam descoberto cavernas subterrâneas e os túneis que as conectavam. A Divina Comédia, o Inferno de Dante, é pura verdade. O que eu não sabia era que em algumas partes do mundo haviam documentos legais. Presta atenção. Ele encontrou, esse pesquisador alemão, documentos reais, legais, em registros e propriedades preservados desde a Idade Média, falando sobre mundo subterrâneo, e que são muito mais tangíveis do que a mitologia. É um fato para os céticos de plantão. Acontece que existem muitas famílias que possuem documentos de transações comerciais. Famílias de 14 gerações que faziam comércio e interagiam com seres do interior da Terra. Estão compreendendo? É isso que se trata. Acontece que existem muitas famílias que possuem documentos de transações comerciais e eventos que remontam a 14 gerações ou mais. Não foi dito anteriormente, os eventos da mitologia são mais recentes. E está aqui um desses documentos. Você encontra tudo isso nesse livro. Eu tenho esse livro em alemão, mas em alemão é meio complicado. E outra, ele é fotocópia, né? Então é um pouco difícil, mas tudo bem. Tirei uma foto de uma das várias evidências. Está aqui para vocês, meus amigos. A foto para vocês. Das várias evidências do livro de Henrik e Ingrid, usaram documentos da família real austríaca, que estão armazenados nos arquivos reais em Viena. Esse é datado de 1592, o texto está em alemão. É impressionante. Esse texto aqui. Nós trocamos mercadorias com seres do interior da Terra, interagimos com seres do interior da Terra por 14 gerações. Só isso. Documento oficial. O texto diz que havia um garimpeiro chamado Arbogast, presta atenção, que descobriu um túnel e uma cidade austríaca chamada de Kauang. A cidade está lá até hoje. Ele promete e fez contato com uma tribo subterrânea chamada Kamen, uma raça de seres do interior da Terra, denominados Kamen, fecha aspas. Logo depois disso, ele começou um comércio mutuamente útil com os Kamen, dando tecnologias. O que vocês precisam? Eles forneciam, eles ajudavam. Mas a igreja proibiu as relações comerciais com o povo subterrâneo, porque eles estavam preocupados com o bem-estar da população em geral, e por causa dos certos eventos notáveis. Primeiro, porque eles estavam suprindo todas as necessidades. E primeiro, porque estavam falando a verdadeira história da humanidade. E o povo estava acordando, estava despertando. Porque a religião foi sempre usada como meio quê? De escravidão, para que a humanidade não se desenvolvesse ainda mais na Idade Média. De controle do conhecimento. Aliás, eles tinham um monopólio do conhecimento. Então, quando você tem um monopólio do conhecimento, é a maior ferramenta de poder e escravidão que existe. Impressionante. E a igreja realmente ficou preocupada quando esses seres começaram a aparecer nos céus e convidar a população para conviver com eles, para uma nova era de paz, uma nova era dourada. Aí eles realmente ficaram estarrecidos. Eles não poderiam aceitar isso, porque seria o fim do seu império e do seu reinado na Terra. Fenômeno celeste sobre a cidade alemã de Nuremberg, 14 de abril de 1561, conforme impresso em um noticiário ilustrado no mesmo mês. Tá, meus amigos? Então teve um evento ufológico massivo, OVNIs, milhares e milhares de OVNIs nos céus, se apresentando. E a Igreja Católica pensou assim, os arcebispos, eles querem entrar em contato com a população.
É um convite. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que fazer alguma coisa, porque senão o nosso império, ninguém vai mais ouvir, ninguém vai mais à igreja, ninguém vai mais à missa. É um novo mundo, eles vão trazer tecnologia, eles vão dar um salto tecnológico. Será o fim da nossa instituição. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Os autores encontraram toneladas de informações corroborantes da época em que um documento do ano de 1580 mostra que a igreja ordenou o preenchimento de buracos, cavernas e túneis abaixo da cidade de Konstantinburg, na Áustria. Estão entendendo? Um documento, meus amigos, no livro, oficial, não é um disse que disse, onde a igreja ordenou, todas as entradas para a terra têm que ser seladas, esses seres são demônios. São as portas do inferno. E o povo acreditou. É manipulado. A Matrix é assim. De acordo com autores, esses tinham sido construídos há milhares de anos. A igreja ordenou que os buracos fossem cimentados duplamente e inundados apenas para garantir que ninguém jamais subisse do mundo subterrâneo novamente para visitá-los. Essas obras deveriam ser supervisionadas por guardas civis para serem mantidas em segredo. A ordem oficial do fechamento das civilizações subterrâneas foram dadas no Concílio de Trento. E muitas pessoas acham que o Concílio de Trento foi para perseguir a reforma protestante. Não. Foi simplesmente para proibir o contato com seres intraterrenos. Esta é a verdade. O Concílio de Trento foi decidido combater e expurgar tudo que fosse contra os dogmas da igreja. Estão compreendendo? Foi acertado no Concílio de Trento, 1550, que falsamente é retratado na história como o movimento de contra-reforma da Igreja Católica. E foram aprovados e aplicados pela Igreja Católica no Ocidente. Este é o maior segredo guardado pelo Vaticano. E quem está revelando aqui para vocês, em primeira mão, é o canal Demis Viana Mundo Secreto. E pela Igreja Ortodoxa no Oriente, um representante do Império Otomano também esteve presente em conluio. Olha só. E vejo que naquele tempo, a Igreja Católica não tinha um bom relacionamento com os islâmicos. Mas para enganar a população, eles fizeram um pacto. Olha, ninguém pode ficar sabendo dos seres intraterrenos, não. Porque, olha, acabou a brincadeira pra gente. Nosso poder já era. E a nossa influência sobre a população. Estão entendendo? O mundo concordou em selar os portões para o inferno, entre aspas. Na verdade, eram os portões para o céu. E o concílio decidiu não divulgar o decreto. Aparentemente, nada em comum para a época. As grandes decisões eram mantidas nos arquivos da igreja. E o público raramente conseguia vê-las. Mesmo assim, há relatos de sermões da igreja. Presta atenção. Nas missas da época, em que as pessoas foram instruídas a fechar os buracos, cavernas e montes em suas propriedades. É proibido ter contato com esses seres, porque, afinal de contas, eles são servos de Satanás, são os demônios. Pois é. Foi uma campanha contínua que durou centenas de anos. E até hoje, em segredo, famílias reais ao redor do mundo são instruídas para garantir que as cavernas e os túneis em suas áreas estejam selados. Documentos antigos mencionam negociações comerciais. Presta atenção, documentos. Não é o disse que disse. É um arqueólogo, pesquisador minucioso, detalhista. Documentos antigos mencionam negociações comerciais com outros povos subterrâneos. Ao lado de Kamen, que são os Kamen, tá? Seriam mais ou menos esses seres aqui, tá? Uma raça chamada Uni, esverdeada, e outra chamada Stirpes, o povo chamado Sanand. Sensacional. Crianças verdes de Walpen, um mistério medieval que permanece sem solução. Meus amigos, isso aqui é uma outra evidência que esses seres realmente tinham contato com a população da superfície. O mistério medieval do século XII permanece sem solução até os dias atuais, onde 2 pequeninos foram encontrados, meus amigos. Num poço, um casal de irmãos. Mas a característica que chamou a atenção é que eles eram verdes, tinham pele esverdeada. E os pequeninos estavam completamente confusos. Apresentavam um estado grave de desnutrição, recusavam-se a comer qualquer alimento. Talvez estavam perdidos, se perderam dos seus pais.
e fossem oferecidas, as duas teriam sido obrigadas por um homem chamado Richard Kine. Em seguida, elas perderam a coloração esverdeada com o tempo. Talvez pelo processo, né? Com o contato direto com a nossa atmosfera. Bem interessante. E um deles acabou desencarnando, né? Não conseguiu resistir, e a menininha sobreviveu. Muito bem. O mais interessante, David Wilcock afirma que existem alguns relatos que George Washington, que afirmam que ele se reuniu com seres de pele verde do interior da Terra, que pareciam humanos, mas tinham a pele verde, que esses foram ter sido um dos grupos do interior da Terra. E esses seres aconselharam George Washington a escrever a Constituição dos Estados Unidos da América. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado, porque isso é muito impressionante. Continuando com a nossa dissertação. Os eventos notáveis que inspiraram o isolamento do subterrâneo aconteceram em 1510, 1520, 1561 e 1566. E tem pessoas que dizem ainda, não, porque a religião vai continuar depois da revelação. Não vai. Porque simplesmente a população não vai perdoar esse tipo de coisa. De acordo com documentos antigos, esses foram eventos celestes, ou fenômenos celestes, que foram registrados na época. Convites. Entendam isso, meus amigos. A igreja não queria que as pessoas se relacionassem, que as pessoas trocassem mercadoria, intercâmbio entre o povo intraterreno e o povo da superfície. E o povo intraterreno teve um plano. Vamos nos mostrar para eles. Quem sabe eles acordem e despertem. E saiam. Deixem de ser bobos. Saiam dessa Matrix. E recebam esses benefícios dessas tecnologias. E possa vir uma era de paz. Porque a religião sempre foi o quê? Um grande mecanismo de controle. Existe um fenômeno celeste em Basileia, Suíça, ocorrido em 1566. Meus amigos, nós não podemos entregar o nosso poder para ninguém. Quando, se você é desperto, não faça isso. Não precisamos de gurus, de padres. Nós somos o quê? Nós somos um fractal da fonte criadora. Entenda isso de uma vez por todas. Essas instituições não foram implementadas por Jesus. Pelo contrário, elas são o quê? Ultrajantes à doutrina de Cristo. Ultrajantes. Eles trabalham para os escuros desde sempre. São esses que estão obstruindo, que não deixam que a verdade sobre os extraterrestres seja exposta de uma vez por todas. São esses senhores. Os fenômenos celestes foram tomados, sem falar do mundo intraterreno. Os fenômenos celestes foram tomados como um sinal pelas autoridades para selar as cavernas. O autor Kush interpreta o selamento de buracos e o esboço dos negócios com os subterrâneos como um evento negativo. Eles dizem que a Igreja Católica é culpada por um dos maiores encobrimentos históricos de todos os tempos. Mesmo hoje, a maioria das pessoas ainda reside no nível de informação dos camponeses. É verdade. Grande parte da população está no mesmo nível, no mesmo patamar dos camponeses. Servos do sistema. Estão na Matrix. Subservientes. Que entregam seu poder a governantes religiosos. Que gostam de ser escravos. A elite dominante ainda está agindo como um guardião do conhecimento, limitando severamente o alcance do conhecimento. Se o Vaticano fosse realmente uma instituição positiva, eles teriam divulgado o conhecimento em seus arquivos para o mundo, em vez de manter as pessoas ignorantes. Aliás, a ignorância é a grande ferramenta de poder desses trevosos. Estão compreendendo? Agora vem a grande mensagem. Eu tenho que terminar esse assunto. Vai lá e vai entender, desculpa. Permaneçam aqui, nos prestigiem, por favor. Durante outra missão no início de janeiro, o insider JP fez parte de um seleto, grande JP, de um seleto grupo levado para uma civilização subterrânea, pertencente a uma raça de aparência de insetoide, chamada Povo Formiga. Nas lendas nativos americanos, os Hopi, os Zuni. JP disse, militar da ativa da Aliança da Terra. JP disse que o povo formiga iniciou um programa para se reintroduzir na humanidade e na superfície.
Em uma missão de acompanhamento no início de fevereiro, o JP encontrou outra civilização subterrânea, dessa vez composta por humanos de aparência nórdica, que anunciaram seu plano de começar a revelar a si mesmos e suas espaçonaves para a humanidade da superfície também. Um novo plano, uma nova tentativa. Que maravilhoso, eles não desistem da humanidade. Continua. O rei disse, aqui recapitulando informações para vocês, meus amigos, o rei Formiga disse, prometeu, nós vamos começar a subir à superfície, começar a aparecer. Mais pessoas vão ver mais de nós. E ensinaremos na Terra o que acostumamos a ensinar em outras culturas. Vamos convidar pessoas para vir em nossas cavernas. E se essas pessoas decidirem vir aqui, elas serão bem-vindas. Isso é muito emocionante. Continuando. A crença principal dos homens-formiga é o seguinte, das pessoas que convivem ali. Meus amigos, existem pessoas da Idade Média, segundo o JP, que vivem lá desde o século XVI. Famílias que foram abrigadas pelos homens-formiga, que fugiram da tirania desses trevosos, dessa instituição macabra. Desde o tempo da Idade Média. Vejam as informações se encaixando perfeitamente. A crença principal das pessoas é que todos somos energia, e que tudo está conectado, e que Deus está em cada criatura, e não precisamos de intermediários, não precisamos de igreja. Portanto, todos são iguais, independente da espécie, existir amor e respeito mútuo. Através dessas alçapões, o povo formiga interagiu com os índios americanos, ensinando técnicas de agricultura. A grande parte dessas pessoas que vivem com o povo formiga está lá desde o século XVI e XVII, batendo perfeitamente com as informações desse arqueólogo alemão. Os nórdicos também, que residem lá, também disseram que eles estão aparecendo agora para pessoas de coração puro, mas que não vão se revelar até que a batalha temporal termine, para a segurança da população, e que em breve irão compartilhar estas tecnologias. Plano de redescoberta de tecnologia, artefatos e civilizações antigas foi lançado com vários componentes. Prestem atenção. Uma delas é apresentar à humanidade tecnologias avançadas, usadas por civilizações há muito esquecidas, conforme descrito em textos antigos. Um segundo componente é apresentar à humanidade florescente terra interior e as culturas submarinas que há muito mantêm sua existência em segredo dos habitantes da superfície da Terra e nossa civilização. Um terceiro componente desse plano é revelar a existência de arcas espaciais e outras espaçonaves usadas pelos povos antigos, preparando assim a humanidade para a divulgação oficial de programas espaciais secretos administrados por nações da Terra. E esse plano está em curso. Está em curso, meus amigos. E os seres do interior da Terra trabalham com a Aliança da Terra. Totalmente confiável. Porque é de interesse mútuo destruir esses escuros. Aqui, terminando. Olha só que espetacular. Missão de JP para uma cidade submersa. Missão militar para uma cidade submersa com 3 biodomos, com paredes transparentes, conectadas por tubos na região do Triângulo das Bermudas. Uma das missões, expedições do JP, recebendo essas tecnologias. Inclusive, JP, deixa eu voltar aqui a espaçonave. Retornando à espaçonave. Inclusive, JP, ele é bem incisivo. Muitas dessas tecnologias já são entregues. Os intraterrenos já estão entregando essas tecnologias para a Aliança da Terra, para terem vantagem dos escuros e para vencer a guerra temporal, de uma vez por todas. E isso está sucedendo diante dos nossos olhos. Gratidão, gratidão.